de cada um também isso. Né? Não sei. não é E aí, assim. Laura, você que é uma profissional, tem Ah. coerência ou não tem coerência? Tudo isso que a gente tá falando aqui tem coerência, mas talvez a gente pensar assim, que a noção de traição para cada pessoa é uma. Uhum. Tem gente que só de imaginação já é traição. É. Tem para algumas pessoas assistir uma cena erótica, um vídeo é traição. Já tá traindo. Trocar é. uma mensagem é traição. E para outras pessoas, a noção de traição varia. A ponto de o sexo sem compromisso não ser traição. pra Lavou algumas tá pessoas. novo. Lavou tá novo, É né? isso aí. E aí, vale a noção de traição para cada um, para cada casal também, Uhum. né? O que cada casal combina. Então, assim, é complicado esse tema, é polêmico. E aí, quando chega pro consultório do psicólogo, né? Aham. O que a gente fala? De novo, você é adulto, então você escolhe, né? O que você escolhe para você, para O que sua que foi o sexualidade. combinado? O que foi o... Ou quando a gente... É. Eu atendo muito casal. Hoje eu tô atendendo todo mundo online, né? Porque eu tô morando lá no meio do mato, mas atendo casal também. E a conversa é essa. O que vocês querem fazer de acordo para essa história, Entendi. né? E o acordo pode mudar também. Você pode fazer um acordo hoje, mudar depois. Agora, o acordo precisa ser com base nos mundos internos de cada um, não com base no que a sociedade fala. Exatamente. Mas vamos lá, a sociedade, ela é sábia ou não? A sociedade é sábia, mas também é exigente. Mas porque tem quantos mil anos a sociedade para chegar aqui? É. É sábia. Não, mas o que eu não discordo de você, não. O que eu tô querendo dizer é que, assim, às vezes tem uma régua de cobrança muito alta nessa sociedade que a gente tá. Mas é aquele Uhum. coisa, eu comprei 50 mil para pagar 30. Tem isso também, entendeu? Tem. Né? E essa régua altíssima de cobrança que a gente vive nessa sociedade machuca muito a gente individualmente e os casais também. Perfeito. Por exemplo, régua alta da sociedade é o quê? Homem tem que ter ereção sempre, né? Aham. Tem que estar ali super Tem viril que a dar vida inteira. 30 por noite, né? Mulher tem que estar jovem sempre, né? Sempre, Sarada, linda, jovem, Gostosa, é. barará, barará. Isso é uma régua muito alta. Mas isso é concorrência. Eu também, né? Mas assim, não, o homem não tem que ter ereção sempre, a mulher não vai ficar jovem pro resto da vida. Não. O corpo da gente falha, e daí não tem nada de errado, né? Claro. A gente envelhece, Uhum. e se a gente for pensar, a sua filha com 11 anos é mais velha que a filha da outra pessoa que tem 10. Entendeu? É mais velha, é verdade. Não é? É um Verdade. ano mais velha. E a gente, hoje, a gente tá um dia mais velho do que ontem. Então, assim, a vida é um processo de amadurecimento, se a gente preferir falar, sim. mas de envelhecimento. Então, mas o meu questionamento pra gente... Que eu tô viajando muito, né? Não, tá Não, nada. é um entendimento. Eu tô querendo entender, com você que é uma pessoa excelente, Oh, meu Deus, obrigada. Vocês também são excelentes. Obrigada. Eu acho que o grande entroncamento disso tudo é o sexo. Eu tô falando de casamento e relacionamento, que eu vejo muita separação. Que eu acho que essas separações, elas causam um mal muito grande às crianças. Na minha opinião. Aí tem pai que briga com mãe, é pensão, não sei o quê. A criança que fica no meio apanhando disso tudo aí. Isso não é legal. Essa separação, assim, cão e gato, machuca as crianças. Mas isso é no 80% dos casos. É 80%. Né? Então, assim, talvez o que você tá dizendo é O assim, meu pêndulo a que ponto o sexo e, às vezes, você tem que fazer um sacrifício para essa estrutura? Esse é o meu questionamento. Boa pergunta. Sim, né? Precisa pesar. Então vamos pensar lá no casal X, que tá vivendo um sexo morno, mas que acha que em prol ali da história familiar é bacana manter a história, sim. Manter a estrutura. Manter a estrutura. Mas vai ter outro casal que a casa tá assim, briga fortíssima diária. Tá um clima tenso. Nem sexo melhor faz mais, né? Nem sexo, nem nada, é só, né, joga É só o tamanco na cabeça do outro que nem existe Não, mais. aí é absurdo. Né? Mas assim, o casal que tá muito mal, ou que, por exemplo, que é um silêncio na casa, ninguém briga e tal, mas por trás não tem também afeto, não tem demonstração de afeto. De carinho, né? De carinho, né? Tão gelados ali e tal. O que a gente precisa pensar é que o que faz mal para a criança é um ambiente que não esteja saudável ao desenvolvimento. Em qual sentido? Se é uma casa muito bélica, com muita briga, né? Às vezes não vai ser legal para aquela criança em desenvolvimento, mas também a gente não vai ter aquela casa blasé, porque todo mundo é ser humano, e essa criança vai crescer e ela vai entrar num mundo em que vão ter atritos no mundo, né? Uhum. Então, o que a gente precisa apresentar para a criança e para o jovem é a vida como ela é, o mundo como ele é. Nem é tudo, nem é nada, né? Tem um caminho do meio ali.
E se o casal não tá feliz junto, talvez apresentar para essa criança isso, né? Que a gente não precisa ficar numa estrutura infeliz pro resto da vida. Agora, que para um relacionamento, né, dar certo, como as pessoas falam, às vezes você vai ter que fazer concessões e abrir mão de uma série de coisas, sim. Sim. E às Não tenha vezes dúvida. a gente vai às vezes a gente deposita como se, aí também vai de cada um, o espaço que aquela pessoa dá pro sexo, o valor que a pessoa dá pro sexo dentro da relação, né? Um relacionamento a dois não é só sexo, é Perfeito. também sexo e pode nem ser sexo, né? Porque tem muita gente que vive a vida inteira junto e não faz sexo, tá Uhum. tudo bem. Uhum. Então a questão talvez a gente medir seria o sofrimento. O quanto estar nessa relação causa sofrimento, ou não estar causa sofrimento, quanto fazer sexo ou não É fazer. importante ou É não, importante. enfim, Então mede o sofrimento ali de quem tá em jogo. O que eu ouço muito, Bola, e doutora, eu não tô feliz. As pessoas falam muito isso. Assim, Uhum. eu ouço de... Ai, não sei. Eu falo, gente, mas a felicidade são alguns lances, assim. As pessoas viciaram numa coisa de que tem que ter a montanha-russa da Disney Não na dá, vida, né? Tá não ligado? dá. Né? É como É, o mas- carnaval acaba, né? Exato. Então, a isso aí. quarta-feira de cinzas, São a gente... 4 dias no ano. Não é? Exatamente. E aí a gente passou a Outro dia farraiada. você que falou aqui que não sei a porcentagem de gente que é infeliz no trabalho, tipo, 80% dos entrevistados são Falei, caralho, que bosta, bicho. Pois é, e talvez seja uma noção aí, de novo, da sociedade, uma régua muito alta, que a gente tem que ter um trabalho perfeito, uma vida perfeita, tudo. Nada é perfeito, né? E assim, tem dia que a gente acorda de saco cheio, não quer trabalhar. Bastante. Bastante. Se a gente não nasceu num berço master de ouro, a gente vai ter que levantar, né? E Sacudir. correr atrás. E E mandar correr pau. atrás, e mandar E pau. trabalhar o desafio na cabeça, É. né? Não tem Isso, jeito. pensando em educação de filhos, isso é legal também, né? Apresentar isso pra criança, né? Pro Sim, jovem. sim. Tem dia que eu não tô com saco de trabalhar, mas eu tenho uma palavrinha, né? Importante na minha vida, responsabilidade. Exatamente. Né? Compromisso. Compromisso. Pode acontecer o que Não for, é? você vai lá e vai fazer ter o que ir teu lá. e bem feito. Vai ter que e- fazer o seu e bem feito, Aham. né? Claro, tá passando mal, tá doente? Não, mas assim, não tô com vontade, por quê? Porque, sei lá, quebrei a unha? Não, também não, né? Então, assim, é sempre o... Ter Não, o mas que bom nem você senso. falou, você tá fazendo consulta online. Uhum. Pô, morando no mato. É. Deve ter hora que você fala, bicho, eu não quero fazer Ai, porra olha, nenhuma, tem cara. dia Tô que aqui eu nessa puta beleza. Não, é demais. A cena é No linda. meio do mato, Eu bicho. acordo, Então, tem dia naquela preguicinha, assim, falo, gente, quero dormir mais, quero não sei o quê. Aí eu falo, não, vamos, né? Vamos então, acordar pra exatamente. vida. Mas dá é preguiça. foda. E eu tenho um riozinho passando do lado da minha Puta, casa. bicho. Aí, às vezes, Que eu delícia, desço hein? com aqueles poucos 11 cachorros Aham. e vou pro riozinho. E eu adoro água. Aí eu entro naquela aguinha gelada, fico lá. E a preguiça depois? Sair do rio, tomar um banho e E sentar. atender e Sentar trabalhar. então, exatamente. E aí, aí tem uma outra coisa. Se a gente gosta do que a gente faz, eu adoro atender no consultório. Aham. Eu adoro fazer isso aqui que a gente tá falando. Sim, isso aqui é gostoso trabalhar demais, Eu é. gosto. E eu gosto de trabalhar com educação sexual, com psicologia, com tudo. Então, dá preguiça, mas aí também fica uma dica, né? Que é difícil, né? A gente tá num país, né, com muita desigualdade social, mas assim, Uhum. a gente tentar, então se a gente tá falando para um jovem, né, tentar escolher um trabalho que goste. Porque assim, vai ter dia que vai ter preguiça, mas se Sim, você gosta sim. do que você faz e da área que você trabalha, não importa qual seja a área, vai ser prazeroso. Vai. Então, Tem por mais que toda você a razão. esteja com preguiça, eu que, né, a gente tava falando antes, né, eu que sou fã de um cafezinho, Aí, eu ó. pego o meu cafezinho, Eu né, entendo. e sento Senta ali na pra frente do atender. computador. E aí, no fim do dia, eu tô feliz. É. Sabe? Por mais que tenha tido desafios no atendimento, que eu tinha tido Uhum. preguiça, talvez, de sair do riozinho. Que foi rará, difícil, né? Mas que foi... porque é um trabalho que me completa, que me faz bem, que eu escolhi por mim. Né? Nesse Brasil que a gente vive de tanta desigualdade social, de ter que trabalhar para pagar a conta e às vezes suportar qualquer coisa, Aham. às vezes é difícil a gente escolher pela gente mesmo, né? A gente faz o que surgiu. O que pintou. O que pintou. Mas até dentro do que pintou, talvez uma dica seja, dentro daquilo que pintou, como é que dá para ser o mais prazeroso possível e ir buscando cada vez mais, né, transformar em algo prazeroso. Que é muito difícil. Isso vale para a relação a dois, vale para o sexo, vale para a vida como um todo, Mas né? essa busca por prazer em tudo não dá ansiedade? Muita. Mas, e talvez a gente pensar assim, não uma busca por um prazer desenfreado, mas talvez, eu acho que a palavra melhor seria assim, a gente pensar numa busca por sentido.
Qual é o sentido desse casamento na minha vida? Qual é o sentido desse trabalho na minha vida, né? Então, por exemplo, aqui nesse podcast, né? Qual é o sentido dos podcasts hoje, né? Cada podcast. Informar. Né? Então, assim, se vocês... Ajudar, trocar, fazer companhia, entretenimento, sei lá. Você vê? Então, assim, se vocês dois, que são comunicadores, né, desde pequenininhos, né? Pedro Álvares Cabral, Então, desde que eu não era bola, era magro. Era Não, magrinho, isso é impossível. Então, assim, vocês estão fazendo a missão da vida, tem um sentido, né? A gente vem aqui pra cá se divertir, né, Boleto? Não é? Pra sentir prazer, a gente vem Que pra a gente sentir se prazer. diverte, que é impressionante. Quem a gente conhece de gente legal, sabe, que não conhecia. Isso aqui é muito gostoso, cara. E o que a gente aprende aqui, né? A E gente aí eu aprende acho- muito. Então, acho que a gente se perguntar em cada profissão, em cada trabalho, qual é o sentido desse trabalho na minha vida, para além do pagar as Aham. contas, que é Sim, fundamental, óbvio. sim, óbvio. Né? Então, assim, qual é o sentido disso? Então, independentemente do onde eu more, com que eu trabalho, e aí a gente precisa descolar dessa banalização geral da sociedade tudo, né? Que tem um padrão X, que tem um trabalho melhor que o outro. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, assado. tem que ser assado. É porque senão a pessoa chega no consultório da Laura e fala assim, Laura, resolve meu problema. Mas não deve, Qual é a solução do meu mas problema? Você acha que não tem gente que fala isso? Mas é o que o cara, a primeira coisa que o cara quer. Né? Salva meu casamento, ou resolva a minha vida, eu não consigo ficar com ninguém. E aí, você fala, querida, vamos trabalhar, mas é você, né?